abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo de número 8. João, capítulo 8. Nós vamos ler 2 versículos, tá? Vamos ler no versículo número 23 e o de número 16 depois. Amém? Acharam? Então tá, veja bem. A palavra de Deus nos diz assim: mas ele continuou: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. E no versículo de número 16 diz assim: mas se na verdade julgo, as minhas decisões são certas, porque não estou sozinho, estou com o Pai que me enviou. Amém? Fecha os teus olhos. Pai querido, Deus eterno, quão grande é a tua bondade e misericórdia todos os dias da nossa vida. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, clamar pelo teu Santo Espírito, pela revelação da tua palavra, que essa palavra, Senhor Deus, venha nos edificar, transformar as nossas vidas, Senhor, e nos levar mais perto de ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque tu és fiel. Muito obrigado, ó Pai querido, porque tu és verdadeiro. E muito obrigado, Senhor, porque essa palavra não volta vazia, mas cumpre o propósito a que está destinada em cada um dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar falando sobre a identidade de Cristo Jesus. Amém? Então, e quando nós falamos em identidade, nós vamos ver o quê? Que Cristo Jesus, ele veio à Terra e em todo tempo, o que ele procurou demonstrar? Ele procurou demonstrar a presença do Pai. E para nós entendermos tudo que realmente está predito de Jesus, e me magnifica o coração lembrar que realmente desde Gênesis até Apocalipse, a palavra de Deus nos fala de Cristo Jesus, de um modo maravilhoso, de um modo perfeito. E nós acabamos de ler, começamos falando sobre Isaías, quando o Senhor falava o quê? Que realmente o Filho de Deus viria, né? Seu nome, Deus forte, príncipe da paz, maravilhoso, Deus conosco, e quantos nomes Jesus recebeu. Mas eu quero te dizer algo que realmente esse versículo falou profundamente no meu coração. Jesus disse assim: mas ele continuou: vós sois de baixo, eu sou de cima. Há algo importante que nós precisamos começar a entender. Talvez você olhe cura, você olhe Jesus curando, você olhe Jesus ensinando, e talvez você pense assim: como assim? Jesus o quê? É de cima, nós somos de baixo? O que será que o Senhor quis dizer com isso? Eu gostaria que você realmente observasse algumas coisas. Você vai ver o quê? Que o nascimento de Cristo Jesus foi espiritual ou foi carnal? Ele foi gerado do Espírito Santo de Deus. Quando houve o batismo de Jesus Cristo, o que aconteceu? Nós vamos ver o quê? Que Jesus foi batizado nas águas. O Senhor disse: este é meu Filho amado em quem eu me comprazo, e o Espírito Santo de Deus pousou sobre ele, testificando que Filho, Pai e Espírito Santo eram um. Natureza espiritual. Graças a Deus por isso. E nós vamos ver. E talvez você pense assim: puxa vida, eu vi e leio na palavra de Deus que Jesus curava. Por que Jesus curava simplesmente? Será que Jesus queria dizer só algo físico? Eu quero te dizer que em momento algum, em tudo que Jesus realizou, ele teve uma obra simplesmente terrena. Não. Quando Jesus curava, e você vai ver o que ele dizia, realmente o que? Aquilo que o Pai lhe havia dito. Outra coisa que você vai aprender: quando Jesus curava, ele queria mostrar o que Deus queria fazer. Ele queria mostrar o coração do Pai. Jesus queria mostrar o coração do Pai para nós, amados. E nós vamos ver o quê? Que verdadeiramente tudo que Jesus fez
ele tinha uma provisão, algo particular para nos ensinar. E você vai ver algo tremendo. Você vai ver que quando Jesus multiplicou os pães, sim, Jesus multiplicou os pães, você podia dizer, nossa, alimentou quase 5.000 homens, ok? Com 2 pães e 2 peixes. Ele estava lá com os discípulos. O que teve de espiritual nisso? Em primeiro lugar, Jesus mostrava que Jeová Jiré, que proveu o cordeiro lá para Abraão, era o mesmo capaz de prover o pão para uma pessoa ou para uma multidão de pessoas. E eu quero te dizer algo espiritual. Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, que Deus olha para você individualmente de um modo espiritual, mas Ele é capaz de, na mesma maneira, por causa da sua onisciência e da sua onipresença, olhar uma multidão e saber o que vai dentro de cada um de nós. Coração do Pai. Coração do Pai. E nós vamos ver que realmente eu quero que você possa entender como o plano linear de Deus é magnífico. Para entendermos toda a identidade de Cristo Jesus, amados. Nós vamos lá para o tabernáculo. Nós vamos lá para a época de Moisés. Quando o povo saiu do Egito e este povo, realmente o quê? Caminhando no deserto. Moisés recebeu uma ordem de construção do tabernáculo. Aí você vai dizer o que isso tem a ver. Nós vamos ver que tem muita coisa interessante. E eu quero que você observe esse tabernáculo. Isso aqui, amados, testifica, prefigura aquilo que é Cristo Jesus. Todo tabernáculo no Antigo Testamento prefigura Cristo Jesus. Vocês vão ver o que está aqui, realmente, o tabernáculo. Aqui as tribos eram alinhadas, conforme Deus havia mandado, eram 3 tribos em cada uma das direções. E você vai ver o quê? Que nisso existia uma ordem do Senhor. Esse tabernáculo foi feito por mãos humanas sobre uma orientação de Deus. Mas você vai ver o quê? Que tudo isso tem um propósito. Mostrar o quê? Que esse tabernáculo móvel, naquela época, eles levantavam esse tabernáculo, existia toda uma ordem para sair deste alojamento, vamos dizer assim, do arraial, e você vai ver o quê? Que eles caminhavam, remontavam esse tabernáculo e executavam aquilo que o Senhor lhes dizia. Em primeiro lugar, memoriza isso. O tabernáculo foi feito por mãos humanas. Era algo provisório. E que nós vamos ver que tudo aponta para Cristo Jesus. O tabernáculo era constituído de 3 partes. Você vai ver o átrio. Aqui tinha o lugar santo e tinha o lugar santíssimo. Ok? O átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Eu quero te chamar a atenção. Você vai ver o quê? Que existia uma única porta. Uma única porta. Essa porta, amado, era feito com cores, com cortinas e com cores específicas que eu quero te trazer à mente. Você vai ver o quê? Que isso aqui nos mostra, amado, os 4 evangelhos. Aqui essas cores eram roxa, branca, azul e vermelha. Você vai ver o quê? Que aqui tinham essas cores, aqui também tinham essas cores. A entrada para o lugar santo. Aqui o que? O povo podia ir para oferecer sacrifícios. Então você tem aqui realmente o altar de holocaustos, aqui uma bacia. Aqui essa bacia, o que? Todo sacerdote, antes de entrar no lugar santo, tinha que se lavar. Não podia entrar o que? No lugar santo sem que fosse lavado. E você vai ver o que tem lá, o lugar santo, onde os sacerdotes entravam, e no lugar santíssimo, que é da onde você está vendo aqui,
a glória de Deus, nós vamos ver o quê? Que isso aqui representava o sumo sacerdote que uma vez por ano entrava absolutamente purificado para oferecer ofertas diante de Deus, por ele e por todo o povo. Amém? Então você vai ver o quê? E eu quero que você preste bastante atenção para entender. Jesus disse: eu sou a porta. Amém? Por isso que o tabernáculo, amados, tinha uma porta. Você vai ver o que aqui? Esse tom roxo da porta, o tom roxo da porta, exemplifica para nós, tipifica, aponta para Cristo Jesus como o Rei dos Reis. E a cor do Evangelho de Mateus é roxa, é púrpura. É por isso que isso aqui estava o quê? Uma cor púrpura na porta da entrada do tabernáculo. Mas aqui também existia uma outra cor. Existia uma cor branca, né? Que depois nós vamos ver o detalhe disso. A cor branca, amados, representa o Evangelho de Marcos. A cor branca representa o Evangelho de Marcos. E o que esse Evangelho de Marcos aqui mostra para nós, amados? Mostra Jesus como o Messias, o ungido de Deus, o ungido de Deus. E nós vamos ver o quê? Que isso aqui também estava na porta de entrada do tabernáculo. Mas nós também vamos ver vermelho, daqui a pouco vamos ver o detalhe. O vermelho representa para nós realmente o livro onde nós encontramos Lucas. Lucas. O vermelho lá, que é o carmesim, nós vamos ver o quê? Que aponta para Jesus Cristo de Nazaré como o Salvador. O Salvador. E nós vamos ver que o livro de João, ele nos apresenta Jesus como o Filho de Deus. O Filho de Deus. E dessa forma, nós vamos ver o quê? Que ele é tipificado pela cor azul. Presta atenção. Jesus é descrito nos 4 evangelhos, com a obra toda que ele fez. E que nós vamos ver o quê? Que isso, o Pai, amados, estabeleceu quando levantou um povo sobre a face da terra. Esse povo, um povo hebreu, um povo que era para servir ao Senhor, para ser o que? Realmente instrumento de Deus sobre a face da terra. E você vai ver que essas mesmas cores nós encontramos aqui, para entrar no lugar o que? Santo. Ou seja, presta atenção no que eu vou te dizer. O que este tabernáculo representa e que aponta para Cristo Jesus. Eu sou a porta. Eu sou a porta, Jesus disse. Aquele que entra pela porta não é nem ladrão nem salteador. Sim? Nós vemos o quê? Que em primeiro lugar, nós precisamos entrar pela porta. Nós vamos ver, amados, que aqui estava o local do sacrifício. Aqui o átrio. Quando Jesus diz, eu sou o caminho. Amém? Nós vemos que a palavra de Deus aponta, Jesus dizendo, eu sou o caminho. Sabe por quê, amados? A lei não tem sentido. Não tem sentido. A lei findou-se em Cristo. Mas nós vamos ver o quê? E o que aconteceu? Pelo sacrifício de Cristo, nós conseguimos cumprir os mandamentos de Deus. Eu sou o caminho. Quando se entra no lugar santo, ele é a verdade. Quando se entra no santo dos santos, ele é a vida. Amém? Dessa forma, nós vamos ver o quê? Que assim, você está vendo que isso aqui representava a glória de Deus. A glória de Deus. E aqui nós vamos ver alguns outros detalhes. Olha lá, aqui você está identificando bem as cores que nós citamos, né? Então, olha lá, a porta, né? A porta com as 4 cores, que tipifica todo o ministério de Jesus. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, veio à terra como ungido de Deus, o Messias. Com a sua morte na cruz, o que o seu sangue tornou-se o Salvador. E o Filho de Deus morreu aqui e está vivo para sempre na glória. Amém? Nós vemos o que isso aqui está tipificando. E eu quero te dizer o seguinte, observa aqui.
você vai observar, aqui tem muitos detalhes, aqui é um estudo maravilhoso, não é o propósito. Nós estamos aqui o lugar santo e santíssimo era recoberto por cortinas, eram 4 cortinas que recobriam, cada uma com características específicas, mas as cores que representam todo o ministério, a identidade de Cristo Jesus, estavam naquele tabernáculo. E você vai ver, está aqui. O que acontecia depois daquela cortina? O que tinha depois daquela cortina? Você vai ver aqui o lugar santo. O que tinha nesse lugar santo? Jesus é o caminho, lembra disso? É o caminho, é o átrio. Quando os sacerdotes entravam no lugar santo, aqui os sacerdotes, aqueles da linhagem de Levi, eles entravam e ofereciam todos os dias, o quê? As luzes dos castiçais. O castiçal tinha 7 pontas. Presta atenção. Essas 7 pontas dos castiçais, elas não podiam se apagar. Isso aqui, amados, representa as 7 ações do Espírito Santo de Deus. E aponta também para Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Amém? E aqui você vai ver a mesa com os pães da proposição. Esses pães também tinham que ser trocados. Quem que fazia isso? Eram os próprios sacerdotes levitas. E nós vamos ver o quê? Por que esse pão está aqui? Esse pão está aqui porque tipifica Jesus. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Amém? Eu sou o pão da vida. E o que acontece? Nós vamos ver o quê? Que no lugar santo, isso aqui já representava também Cristo Jesus. E aqui você está vendo, tinha um quadrado também, que isso aqui era chamado de incensário. Esse incensário, você vai ver o quê? Que era quando eram colocados o incenso. E o que isso aqui representava? Isso também não podia deixar o quê? Se apagar. Isso aqui, amados, representava a oração dos santos hoje. A nossa oração, que não pode deixar de existir na presença do Senhor. Amém? Aqui era o lugar santo. E lá, no lugar santíssimo, você está olhando aqui, mas aqui existia, amados, um véu muito grande. A palavra de Deus fala véu, mas o véu era denso, era espesso. Era uma cortina que tinha as mesmas cores. Você vai ver o quê? Quem que podia entrar aqui no lugar santíssimo, ou santo dos santos? Só o sacerdote uma vez por ano, e que tinha uma arca da aliança. Uma arca da aliança é o que tinha aqui. E eu gostaria que você abrisse a tua palavra no livro de Hebreus, capítulo 9. Vamos entender o que tinha nessa arca da aliança, amados. No capítulo 9, a palavra do Senhor diz assim: ora, a primeira aliança tinha ordenanças de culto sagrado e também um santuário terrestre, o tabernáculo. Sim? E dizendo assim, versículo Hebreus 9, 2. Foi preparado um tabernáculo, segundo o que? Deus orientou, mas por mãos humanas. Na primeira parte estavam o candelabro, a mesa e os pães da preposição. E esse se chama santo lugar ou lugar santo. Amém? E continua dizendo, depois do segundo véu, porque o primeiro cobria aqui o lugar santo, esse aqui é o chamado segundo véu, era espesso, era denso, Você vai ver dizendo assim, que tinha o altar de ouro, o incenso, a arca da aliança, toda coberta de ouro, na qual estava, presta atenção, um vaso de ouro que continha o quê? O que tinha dentro dessa arca da aliança? Está aqui no versículo de número 4. O que tinha ali dentro? Tinha aqui as tábuas da lei. Presta atenção. Tinha as tábuas da lei que o Senhor tinha dado a Moisés. Eram as segundas tábuas. Lembra que as primeiras ele quebrou? Foram as segundas tábuas que foram colocadas aqui dentro.
Nós vemos o que mais que tinha, a palavra de Deus diz assim, tinha o maná, o maná. O que representava o maná colocado dentro dessa arca, amados? Provisão de Deus. Eu sou um Deus de provisão. Eu sou Jeová Jiré, o Deus de provisão. E nós vamos ver que a palavra de Deus continua dizendo, a vara de Arão que tinha florescido. Talvez os irmãos se lembrem que houve uma revolta depois do bezerro de ouro, sim, quando todos aqueles se levantaram contra Arão e contra Moisés, tirando realmente ou questionando a questão que dele ser um sumo sacerdote, uma vez o que ele escandalizou ao povo que realmente lá estava com o bezerro de ouro. Lembra? E o Senhor falou, pega uma vara seca, cada um de uma tribo, pega uma vara seca, e você o quê? Vai enterrar essa vara seca, aquela que florescer, com o nome de cada um dos príncipes das tribos. Na de Levi você vai colocar Arão. E aquela vara, não só seca, ela realmente o que se tornou viva, ela floresceu, ela deu frutos em uma noite. Essa vara estava aqui também. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Aqui está o símbolo daquele que eu escolhi como o primeiro sumo sacerdote entre o povo que eu escolhi. Amém? Aí você vai dizer assim, tá bom, já entendi tudo isso. Já entendi. E agora você vai ver o que a palavra de Deus diz assim. Sobre a arca, nós temos uma réplica, né? Claro que não é uma réplica ali, mas tem em cima disso aqui uma tampa. A tampa tem 2 querubins de joelho, né? Toda em ouro. Isso aqui era ouro maciço. A arca não, era de madeira, de acácia revestida de ouro. Mas ali o que? A tampa com os 2 querubins que vocês estão vendo aqui, realmente o que? Era toda de ouro maciço. Sabe o que representava o lugar santíssimo? Um lugar da glória de Deus. O lugar da glória de Deus. E era aqui que o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano. Ele ia com vestes compridas. Essas vestes tinham sinete na barra. Tinha uma corda que ele amarrava na cintura. E ele adentrava este lugar. Amados, o dia que Jesus morreu, às 3 horas da tarde, a palavra de Deus fala que o véu foi rasgado de alto a baixo. Ou seja, o Pai providenciou que esse véu fosse rasgado quando Jesus morreu. O que isso significa para nós? Que nós não precisamos mais do sumo sacerdote que nos represente. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nós conseguimos chegar até o lugar santíssimo, que é onde a vida, o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos ver o que? Em Cristo Jesus. Amém? Mas eu quero que você entenda isso dentro da identidade de Cristo Jesus. Eu quero que você entenda e continue olhando aqui a palavra de Deus, que está no versículo de número 5 de Hebreus. Diz assim, sobre a arca estavam os querubins da glória, que como a sombra cobriam o propiciatório. O propiciatório era a parte, a tampa da arca. Diz assim, cobrindo o propiciatório. Destas coisas não falaremos agora, pormenorizadamente. Versículo 6. Ora, estando essas coisas assim preparadas, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes até aqui, e para realizar os serviços, mas no segundo, só o sumo sacerdote entrava, ok? Não sem sangue, que oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo. Presta atenção no versículo de 8. O Espírito Santo estava dando a entender com isso que o caminho dos santos ainda não está
descoberto. Enquanto continua em pé o primeiro tabernáculo. E diz assim, esta é uma parábola para o tempo presente, agora, em que se oferecem tanto os dons como os sacrifícios, quanto a consciência, não podem aperfeiçoar aquele que presta o culto. O que é isso? Agora sim você vai entender. E eu quero que você perceba isso. Cristo Jesus, amados, foi a identidade do tabernáculo. E por que esse tabernáculo teve que ser destruído? Ele não existiu mais. Ele foi construído para o povo hebreu andar no deserto. Depois o que aconteceu? Nós vemos que Salomão reconstruiu outro templo, querendo reproduzir o tabernáculo. Também foi destruído. E Jesus disse, no tempo de Jesus, amados, você vai ver o que Jesus disse. Esse templo será destruído e em 3 dias será restaurado. Jesus estava dizendo de si mesmo. O templo, Jesus é o tabernáculo. Amados, esse tabernáculo é figura de Jesus. O templo de Salomão é figura de Jesus. E eu quero que você olhe para dentro da arca agora, em nome de Jesus. O Senhor Jesus disse aqui, nós lemos, Ele falou, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E nós vamos ver o que aqui dentro dessa arca. E você podia perguntar, onde está essa arca hoje? A palavra de Deus nos dá uma ideia, amados, que está debaixo do trono de Deus. E você podia perguntar, por que está lá em cima, debaixo do trono de Deus, essa arca? Isso aqui, amados, a palavra do Senhor aqui em Hebreus fala que o novo tabernáculo, que é Cristo Jesus, a nossa nova aliança, para que ele seja real na sua vida e na minha vida, esse velho tabernáculo tinha que ser destruído. Sabe por quê? Porque o Senhor não quer, amados, que nós andemos por figuras. O Senhor quer que nós tenhamos uma experiência real com Cristo Jesus. O Senhor, que é o Rei dos Reis, o Salvador, o Messias, o Filho do Deus vivo. É com esse que o Senhor quer que nós tenhamos uma experiência. E quando você olha, amados, para dentro da arca, e eu queria te convidar a fazer isso, olhar para dentro da arca. Quando você vê que lá tinha, veja bem, as tábuas da lei. As tábuas da lei. O Senhor disse o que? Que a lei era um aio, era um jugo. Ninguém conseguia cumprir a lei. Ninguém conseguiu cumprir a lei, amados. E aí você vai me dizer, por que existe então a lei? Para que existiu? Para mostrar que nós somos pecadores. Para mostrar para nós que nós necessitamos de um Salvador. E nós vamos ver o quê? Que quando nós olhamos para dentro da arca, olhamos as tábuas da lei, nós temos consciência de que nós somos pecadores. E que nós precisamos de um Salvador. E Cristo Jesus já veio para isso. Nós vamos ver que dentro existia o maná, amados. O maná era uma porção. Era uma porção daquilo que Deus dava e manteve aquele povo no deserto. Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele diz, vossos pais comeram maná e morreram, mas eu sou o pão da vida. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, jamais morrerá. E nós vamos ver, amados, que tudo isso dentro da arca, a vara de Arão, tudo isso teve um simbolismo, mas que cumpriu-se tudo em Cristo Jesus. Eu quero que você olhe além da arca agora. Eu quero que você olhe para cima e veja a glória de Deus.
que você veja que esse véu já não existe mais, porque Cristo Jesus realmente o que? Rasgou esse véu quando morreu naquela cruz. E eu quero te dizer, meu amado, minha amada, nessa noite, você quer conhecer toda essa identidade de Cristo Jesus? Sabe o que Jesus fazia? Jesus convivia com os discípulos, convivia com a multidão, ele convivia com a família, mas ele tinha um relacionamento especial com o Pai. E é acerca disso que eu quero que você tome consciência. Nós só vamos conhecer a identidade real de Cristo Jesus e do Pai se nós tivermos comunhão, relacionamento com o Pai. Amados, nós que já casamos podemos dizer isso. Quando nós namoramos, apaixonados, extremamente apaixonados, o que acontecia? Nós queríamos o quê? Estar perto a maior parte do tempo o quê? Do nosso amado, da nossa amada. Você precisava ficar dizendo eu te amo, eu te amo? Não, se eu tivesse necessidade de falar eu te amo pro Benoni, toda hora, era até enfadonho. Mas eu quero te dizer que nas atitudes minhas e dele, nós demonstrávamos que nos amávamos. Sim? E eu vou te dizer, meu amado, minha amada, os nossos filhos podem conhecer o Pai e a mim, mas ninguém conhece melhor o meu esposo do que eu. E ninguém me conhece melhor do que o meu marido. Isso se chama intimidade. Sim? Isso se chama intimidade. Você vai ver o que muitas vezes nós estamos pensando, muita coisa igual. Nós, quando nos casamos, acontece isso, começamos a pensar igual. Por quê? Por causa da intimidade. Quantas vezes acontece alguma coisa, antes de falar para o meu marido, eu vou para a presença do Senhor, porque eu já sei qual é a reação dele. Ele talvez menos do que eu, né? Ele vai e estoura logo, né? Mas vamos ver, eu digo que com certeza que muitas vezes, diante dos fatos, eu falo, não, eu já sei como meu marido vai reagir. Eu entro em oração primeiro, para depois esperar o momento adequado para falar com meu marido. Meus filhos conhecem o Pai, conhecem a mim, conhecem em parte, amados. Mas quem vai nos conhecer é com quem nós temos intimidade. É com quem nós temos um relacionamento. E eu quero te dizer uma coisa. Eu tenho observado tanto a nossa cachorrinha Meg. E tenho aprendido coisas com ela também. Eu vejo que onde eu tô, ela tá atrás. Ela tá sentadinha no chão. Se eu levanto, ela vai atrás. Se eu saio dali, ela vai atrás. E eu fico observando isso. Ela foi castrada e realmente ela ficou dengosa. O que ela queria? Ela queria carinho. Ela queria carinho. E eu fico olhando, eu falo, às vezes eu não estendi a mão para dar um carinho, mas ela estava ali. Ela estava ali. Sabe, amados, eu começo a observar e falo, eu acho que Deus, inclusive, nos permitiu ter esses animaizinhos para que nós aprendamos com eles também. Aprendamos, amados, que eles querem estar perto de quem os ama. Diferente do Senhor? Não. Você ama o Senhor? Esteja perto dele. Porque o Senhor vai te dar a conhecer
o Senhor Jesus vai te dar a conhecer quem é o Pai. E você vai saber o que? Como o Pai age diante das circunstâncias. Quando Jesus curava todo mundo, era a expressão do Pai que ele estava dizendo. O que ele estava querendo? Meu Pai, o coração do meu Pai. Quero o quê? Curar todos. Meu Pai quer libertar a todos. Mas meu Pai quer muito que você conheça o seu coração. Amados, nós nunca vamos conseguir agradar a Deus com aquilo que nós fazemos. Por mais que nós façamos, nós não vamos conseguir nunca agradar a Deus, porque Ele é perfeito. Deus quer a sua intimidade com Ele. E Jesus tinha um tempo com o Pai. Você pode ver que Ele se afastava, Ele ia pelas madrugadas para com o Pai. Acontecesse o que acontecesse, Ele estava nas madrugadas com o Pai. E Ele dizia, eu faço a mesma obra que o meu Pai fez. E aí você podia perguntar assim, onde que Deus fez essa obra que eu não vi? Talvez você pense assim. Mas se você ler o Velho Testamento, amados, você vai ver o quê? Que era o Pai que estava ali realmente, entre aspas, em cena no Velho Testamento. E o Senhor fez muitas coisas. Mas porque existia a lei, existia uma sombra, amados. E Jesus veio para tirar essa sombra, para realmente nos mostrar qual é o coração do Pai. Porque a lei era, você tem, você fez, você merece, você não fez, você não merece. Mas nós vemos que na graça de Deus, Jesus nos mostra o Pai de uma forma diferente. E o Senhor te diz, meu amado, minha amada, tenha intimidade comigo. O Senhor te convida a ter intimidade com Ele, a discernir a sua voz, a fazer aquilo que Ele deseja que você faça. Sabe por quê? Aí você não vai ter que se preocupar. Faço isso, faço aquilo outro, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. Eu quero te dizer, não é com regras que nós chegamos a Deus. Não é com regras. Regras vai produzir julgo, amados. E isso faz parte da lei. É com o nosso coração e com a nossa intimidade que nós vamos agradar ao Senhor. Amém? Eu te convido a ficar de pé. Nós vamos estar orando. Talvez o que você tivesse um entendimento diferente do que Deus quer fazer, do que realmente o que o Senhor pretende contigo. Jesus veio para te salvar e me salvar? Veio sim, amados. Mas Jesus veio para restaurar a nossa comunhão com o Pai. Que foi o que foi perdido no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, o quê? Quando Adão e Eva pecaram, eles se apartaram da presença de Deus. Mas Deus quer que nós voltemos para a sua presença. Ele quer intimidade conosco. Ele quer que você conheça o seu coração. E Ele conhece o seu e o meu coração. Amém? Que você tenha um propósito nessa noite. De buscar o Senhor. De ter a revelação da pessoa completa de Cristo Jesus. De toda a obra que Ele veio fazer e mostrar o coração do Pai sobre a face da terra. Tudo isso aqui, amados, ficou no passado. Jesus é o Senhor. Ele é o tabernáculo entre nós. E eu quero te dizer, cada um de nós que crê no Senhor é o quê? Tabernáculo do Espírito Santo de
Ou seja, o véu foi rasgado. Nós podemos chegar no Santo dos Santos. Nós podemos chegar no nosso quarto, nos ajoelhar, chorar, clamar ao Senhor, buscar a face de Deus e saber que o Senhor nos responde. Porque nós temos comunhão com Ele. Amém? E eu quero te dizer mais uma coisa. A palavra do Senhor fala, amados, que a nossa oração não fica sem resposta. Que o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa oração. E tem mais. Eu gosto muito quando a palavra de Deus diz assim, que em Deus está tanto o querer quanto o efetuar. Amém? Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai, poderoso é o teu nome. Pai, nós queremos te agradecer pela maravilha, Senhor, que é a tua palavra. Nós queremos te agradecer, Senhor Deus, porque Cristo Jesus é eterno, é perfeito e é digno. Querido Senhor, nós queremos te agradecer porque Cristo Jesus veio nos mostrar a tua face, ó Pai. A tua face como Deus de amor, como Deus de misericórdia, como Deus de graça, como Deus de justiça, como Deus de misericórdia. Senhor, muito obrigada. Muito obrigado, Senhor. Porque cada um de nós foi conquistado, Senhor Deus, por Cristo Jesus. Nós olhamos para aquela cruz, Senhor Deus, e vemos consumada toda a sua obra. Como o próprio Senhor Jesus nos disse, está consumado. Tudo que Jesus tinha para fazer, Ele fez. Muito obrigado, Pai querido, que na morte de Cristo Jesus na cruz, aquele véu foi rompido de alto a baixo, para que nós possamos, confessando a nossa fé e trazendo, Senhor Deus, na nossa boca a confissão da Tua palavra, entrarmos no Santo dos Santos, pelo novo e vivo sangue de Cristo Jesus. Pai querido, que nessa noite, o Seu Espírito Santo, Senhor, venha renovar a comunhão de cada um contigo, ó Deus, em nome de Jesus. Venha, Senhor Deus, restaurar o primeiro amor dentro de cada coração, ó Pai. A necessidade, a fome do Deus vivo, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, estabelece, Senhor, o segundo tabernáculo dentro de cada um de nós. Estabelece completamente, ó Pai, porque a velha aliança já ficou para trás, ó Pai. Nós vivemos o tempo da graça do Altíssimo, em que Cristo Jesus morreu por nós, Senhor, nos restaurou a comunhão com o Pai e nos mostra um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus, Senhor Deus, que fala conosco, um Deus que nos instrui, Senhor Deus, e que nos faz andar em vitória. Muito obrigado, ó Pai querido, porque o Senhor diz, nós somos deste mundo, mas nós não queremos, Senhor Deus, viver os prazeres desse mundo conforme o Senhor nos orienta. Nós queremos ter prazer na Tua presença e na Tua intimidade, ó Deus. Fala conosco, dirija-nos, ó Pai. Nós queremos Te louvar e Te agradecer. E nessa noite, ó Pai, cumprindo-se todo o ministério de Cristo Jesus, cumprindo-se todo o ministério de Cristo Jesus, porque a Tua obra está consumada, em que Cristo Jesus já morreu pelas nossas enfermidades. Pai querido, pelo poder do nome de Jesus, que o Senhor restaure a comunhão, mas restaure a saúde também do Teu povo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor Deus, muito obrigado, porque quando nós ligamos na terra, nós estamos ligando no céu também, porque Cristo Jesus nos propiciou isso. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor venha com uma unção de cura, Senhor, sobre o Teu povo. Em nome de Jesus, nosso amado Rei e Senhor. Amém e amém. Amém? Graças a Deus.